Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho de como eu passei a torcer para o Vitória, né? Como eu comecei a torcer para o Vitória. Eu nasci no interior da Bahia, lá nos anos 70, e no interior, naquela época, a gente não tinha muito acesso a informações da capital. E a televisão e rádio que nós ouvíamos, eu pessoalmente ouvia muito pouco a rádio, mas o rádio era a Rádio Globo, que era o sinal que pegava no interior, e televisão era televisão com notícias do sul e sudeste do Brasil. Então, pouco a gente ouvia falar do Bahia, do Vitória, dos outros times aqui da capital. E nessa toada, ouvindo esses times e vendo as imagens e reportagens sobre esses times, eu passei a torcer para o Flamengo, no interior do estado. Então, a disputa com os amigos era sempre referente ao Flamengo, ao Vasco. Poucos times de São Paulo, poucos amigos torciam para os times de São Paulo, mas a maioria era Vasco, Flamengo, pouco Fluminense e Botafogo. O foco, o polo era mais entre esses dois times. E aí, nos anos 80, início dos anos 80, eu vim estudar na capital, em Salvador, vim morar com meus padrinhos, né? Minha família ainda ficou lá no interior. E quando eu vim para Salvador, foi aí que a gente ouvia falar sobre Bahia e Vitória. A família dos meus primos, especialmente meus primos, que tinham mais ou menos a mesma faixa etária que eu, né, eram adolescentes, gostavam e torciam para o Bahia e torciam para o Vasco também, porque eventualmente também eles moravam antes no interior e eventualmente eles iam para o interior e voltavam. Então lá também eles começaram a torcer mais para o Vasco do que para o Bahia. Mas aqui na capital eles passaram a torcer para o Bahia. Então, quando nós íamos para Fonte Nova, eu ia com eles, né? Não conhecia muito aqui a capital ainda. E eles iam para a torcida do Bahia, eu também ia. E chegando lá, ficando na torcida do Bahia, mas nunca me identifiquei. Não sei, não estou dizendo que a torcida do Bahia não é vibrante, não é apaixonada, é sim, mas eu não me identifiquei com a torcida do Bahia. Então eu olhava para a torcida adversária, para o Vitória, e comecei a simpatizar e a gostar do Vitória. Na época, na Fonte Nova, né, diferente da configuração de hoje, a torcida do Bahia ficava ali do lado da ferradura, do lado direito da ferradura, a gente olhando de frente para a ferradura, a parte aberta que dá para o dique do Tororó. Aí vinham as cadeiras, as cabines de rádio, logo depois a torcida do Vitória, e o restante do estádio era a torcida mista. Não tinha ainda essa rivalidade exagerada que tem hoje. Então ficavam juntos, torcedores do Bahia e do Vitória, e especificamente nesses dois locais que eu falei, ficava concentrada mais a torcida do Bahia e a torcida do Vitória. Então eu ia para a torcida do Bahia, mas eu queria mesmo era ficar na torcida do Vitória. As cores me atraíram, o comportamento da torcida, e essa questão de paixão, que a gente não explica, né? É a mesma coisa quando você conhece o namorado ou a esposa, você se apaixona. Pode não ser a mais bonita, mas é a que você se apaixonou e a que você gostou. E isso aconteceu comigo com o Vitória. Eu me apaixonei pela torcida do Vitória e pela história do Vitória. E aí passei a torcer para o Vitória aqui em Salvador. Isso nos anos 80, me lembro meio da época de tinha Bigu, tinha outros jogadores. Na época eu estudava muito, então não era comum eu ir para Fonte Nova assistir os jogos. Depois de um tempo que eu me tornei mais adulto, já estudando, já fazendo o terceiro grau, né, fazendo outras especializações, que eu passei sim a frequentar de forma mais efetiva a torcida do Vitória, e não tenho como explicar essa paixão de como eu gosto desse time. E aí a gente passou por outras fases do Vitória, fases ruins, fases boas, como na época da inauguração, do Barradão, os clássicos que houveram lá. Não esqueço nunca o jogo do Vitória com o Vasco, que a gente ganhou com placar elástico. Fábio, que era o goleiro na época, defendeu o pênalti. A final da Copa do Brasil de 2010, que a gente foi para a final com o Santos de Neymar, nós perdemos lá de 2-0 e aqui a gente ganhou de 2-1, mas em virtude desse gol a gente acabou não sendo campeão. A final do Brasileirão, que o técnico era Fito e o Vitória tem vários destaques, inclusive alguns foram para
para a seleção, onde a gente também pegou aquela seleção do Palmeiras, né, que era um time formado lá é, pelo patrocínio da Parmalat. Infelizmente também a gente não teve a sorte de ser campeão, apesar da gente ter atuado muito bem. E aí a gente foi cada vez mais se aproximando do Vitória, se aproximando do Barradão. Passei depois a me tornar sócio, deixei de ser sócio um tempo depois voltei a ser sócio de novo. E o Vitória tem essa característica, quando a gente acaba ficando numa situação bem ruim, como foi a época em que a gente foi para a Série C, tanto na primeira como na segunda vez, o time, a torcida se une. Eu acho que também a parte administrativa acaba sempre tendo alguém que toma a frente e diz: não, vamos reverter essa situação. Foi como aconteceu dessa última vez com o Fábio Mota, que eu acho que revolucionou o Vitória, e eu acho que, pessoalmente, eu acho o melhor presidente que a gente já teve e atualmente está fazendo um bom trabalho. E aí eu sou sócio há algum tempo, torcendo para que o nosso estádio, né, a nossa arena, comece as obras e fique pronta, que não perca a característica que a gente tem hoje, mas que, claro, ofereça maior conforto para os torcedores e ofereça também uma nova fonte de renda para o Vitória. Então foi assim, eu queria só explicar para vocês como foi que a gente passou a torcer para o Vitória, como é que nasceu essa paixão e que ela dura até hoje e foi passada para os filhos também, de uma forma natural. Não forcei, não fiz de nenhuma forma uma pressão para eles serem Vitória. E aí, à medida que eu ia para o jogo, o maior mesmo, ele dizia: papai, você vai, deixa eu ir, e eu ficava com receio, ele ainda era muito novo, né? E aí ele acabava indo comigo e acabou se apaixonando também por Vitória, assim como o mais novo também. Tá joia? Então foi assim que começou a nossa história. E Vitória até o fim. Um abraço e até a próxima.